Olá, irmãos, internautas, Jesus é nosso Senhor. Quero compartilhar alguns pontos com vocês aqui sobre o alimento diário que estou lendo, cujo título A Minha Graça Te Basta, na mensagem 3. O título da mensagem 3 é Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse título é extraído de uns versículos de Hebreus, onde o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, faz uma referência a uma oração do Senhor. Ele diz: Então eu disse, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois no versículo 10 diz: Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O nosso Senhor Jesus foi o primeiro ministro da nova aliança. Isso está em Lucas. A gente vê em Lucas no capítulo 3, versículo 23, nos diz: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Esse é o ministério da nova aliança, é o ministério do Senhor, cujo ministério é fazer a vontade do Pai, edificar o corpo de Cristo. O Senhor nos escolheu, nos tirou do mundo, nos separou, nos salvou, introduziu na sua igreja, que é o seu corpo. Ao nos colocar na igreja, Ele nos concedeu dons a cada um de nós. O Senhor espera que nós desenvolvemos esses dons, que exercitemos esses dons, para que se torne um ministério. Só que esse ministério, ainda que seja individual, nesse desenvolvimento de dons, ainda que se torne um ministério individual, deve convergir a um único ministério, que é o ministério que a Bíblia nos mostra, que é um ministério central. No livro de Efésios, no capítulo 4, um versículo bem conhecido de todos nós, no capítulo 4, versículo 11 e 12, onde o Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, que Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas o que eu quero enfatizar nesse versículo é o versículo 12. Ele fala com vistas, ou seja, com o fim, com o objetivo de aperfeiçoar, ou seja, de treinar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a vontade central do Senhor. Ele concede a alguns homens dons, tem dons para pastores, para pastorear, outros têm dons para ser mestres, evangelistas, profetas, só que todos esses dons é para treinar os santos, para que os santos desempenhem o seu ministério, o seu serviço, ou seja, então são ministérios individuais e todos esses ministérios estão convergindo para uma única vontade do Senhor. Que vontade é essa? A edificação do corpo de Cristo. Então isso está muito claro para nós, que há uma vontade central, que é edificar o corpo de Cristo. E o que é edificar o corpo de Cristo? É Cristo, que está no nosso interior, crescer, desenvolver, amadurecer. Nós precisamos amadurecer na vida divina. Precisamos crescer na palavra, no conhecimento e principalmente na experiência prática. O Senhor deseja ser o centro da nossa vida e Ele deseja reinar em cada um de nós. Nós precisamos ser cristãos com experiências práticas, maduros. Não podemos ficar no estágio de criança. Quando somos crianças infantis, ao ser chamados pelo Senhor, nós gostamos do leite, né, da papinha. A criança, ela se alimenta com apenas o leite materno e depois que ela desenvolve, cresce um pouquinho mais, ela come uma papinha, mas ela não fica a vida toda no leite e na papinha, né? Também toma leite de vaca, mas não fica nesse leite a vida toda. Na medida que desenvolve, que cresce, precisa de um alimento mais sólido. Aquele leite já não é mais suficiente para nutrir quando você se torna um adulto. Você ainda depois de adulto continua tomando leite, né? Eu acho que todos nós gostamos, né, de leite, tomamos leite, mas você não fica só no leite. Quando é criança, o leite é suficiente para te nutrir. Somente ele. Mas quando você cresce, se torna um adulto, você ainda toma o leite,
mas você precisa de um alimento sólido. Assim é com relação à vida divina. Quando nós cremos no Senhor, nós nos alimentamos do leite espiritual. Ou seja, aquela palavra básica, né, de encorajamento, né, enfim, nós precisamos ali, ficamos tateando a palavra de Deus, mas agora todos nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. E você que está me assistindo aí, vou falar diretamente para você, você já não é mais criança não. Tenho certeza que você já cresceu, precisa desenvolver os dons. Todos nós recebemos dons. Nós somos colocados no corpo de Cristo como membros deste corpo. Então, que membro há no nosso corpo que não desenvolve a sua função? Se não desenvolver a sua função que recebeu, ele acaba sendo um problema para o corpo. Né? Já falamos disso diversas vezes. Todo membro que não funciona no corpo, ele acaba gerando um problema para o corpo, porque todo o corpo trabalha em função daquele membro para que ele desenvolva. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 3 de Romanos, ele também nos adverte que nós não devemos pensar além do que convém, mas com moderação segundo a medida da fé. O que ele quer dizer com isso? Que é na medida da fé que você recebeu, o dom é aquela habilidade, aquela facilidade que você tem para desenvolver algum serviço. Então, são inúmeros serviços na igreja. Em algum serviço, nós podemos servir. Nós até brincamos, né, que nas reuniões, que quem não serve, não serve. Então, nós devemos servir para desenvolver. E o principal, irmãos, internauta, que eu quero dizer é que o servir a Deus não é um dever, é um direito. Além de um dever, é um direito seu, meu. Você servir o Deus triuno. E quando desenvolver o seu dom, o seu serviço, faça como quem está fazendo para Deus. Você tem o direito de servir na igreja, desenvolver o seu dom, para que se torne um ministério. E o seu ministério depois seja uma cooperação para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo fala, nós não devemos pensar além do que convém. Você recebeu um dom, você tem uma habilidade que Deus te deu. Procure essa habilidade, procure desenvolver esse dom no serviço a Deus, no serviço à igreja, fazendo aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria. Servir a Deus não é algo pesado. É algo que te dá alegria, que te dá prazer em servir. Aquela habilidade que você tem, que você faz com prazer. Isso é o serviço nosso, é o dom que nós recebemos da parte de Deus. Mas não devemos pensar além do que convém, ou seja, você recebeu na medida da fé determinado dom ou dons, ou até mais do que um. Um eu tenho certeza que todos têm, a palavra assim nos garante, mas você pode ter 2, pode ter 5. Agora, não devemos pensar além do que convém, não devemos resolver fazer todos os serviços da igreja. Né? Isso aqui é um alerta para nós, principalmente para mim. Deve fazer tudo, mas introduzir os irmãos, ajudar os irmãos a servir. Por isso que insistentemente, às vezes, nas reuniões da igreja, dizemos, né, sobre os serviços que tem na igreja. Alguma coisa tem para você fazer. Na igreja não tem ninguém que deve ficar desocupado. E também não devemos pensar a quem, achar que nós não somos capacitados, que não somos capazes de fazer nada. Ah, esse serviço não é para mim, eu não tenho esse dom, eu não consigo ministrar a palavra, né? Mas você pode orar. Você pode orar nas reuniões, orar pelos irmãos. Ah, mas eu tenho vergonha, não consigo orar audivelmente, não consigo também compartilhar a palavra, não tenho essa facilidade. Eu entendo, mas não consigo me expor, tenho vergonha, enfim, qualquer que seja o motivo. Mas tem tantos outros serviços, tem serviço de criança, né, de cuidar das crianças, tem o serviço de pão, de fazer o pão, né, para a ceia do Senhor. Né? Tem muitos serviços, irmãos. Tem serviço de cuidado de limpezas com o local de reunião. Tem serviço da água. Esse já tornou um ministério do irmão Antônio. A água é com ele, né? No local de reunião ele está sempre olhando lá, ver se está faltando água, não está. Eu tenho observado isso. Os irmãos nós nunca falamos nada sobre isso. E ninguém passou esse serviço para ele. Mas eu já percebi que isso ele pegou para ele. É apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Né? Então, assim, há muitos serviços.
né, no cuidado da igreja. E outros irmãos, né, que cuidam também desse serviço de água, né? Mas eu tenho observado que o irmão já tem esse encargo que pegou para ele, como exemplo que eu estou dando, né? Então, o Jesus é o nosso modelo, irmãos. Nós devemos seguir o Senhor. Ele não ficou apenas no templo. Ele não era um pregador só de templo. Nós vemos nos evangelhos que Jesus, ele andava de aldeia em aldeia, entrava nas cidades. O que ele fazia? Sentava às mesas, entrava nas casas, orava com as pessoas, orava por ser curados, orava pelas doenças, enfim, pelas necessidades das pessoas. E principalmente, ele ouvia as pessoas. Isso é um dom que tá em extinção, né? Brincadeira à parte, é um dom que poucos têm de ouvir as pessoas. Todos nós devemos ouvir as pessoas, estar atento a ouvi-las, né? Como que nós conseguimos ajudá-las, ministrar o remédio espiritual que é a palavra de Deus na medida correta e adequadamente para a necessidade da pessoa, se nós não temos paciência de ouvi-las. E quando Jesus entrava nas aldeias, entrava nas casas das pessoas, o que ele ouvia? Ouvia queixas, murmurações, os problemas que eles passavam. Hoje o que mais a sociedade tem é problemas sociais, problemas espirituais. Então quando nós vamos conversar com as pessoas, nós devemos estar sensíveis ao Espírito. Primeiro ouvir e depois falar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é que a palavra de Deus nos ensina? Ser prontos a ouvir e tardio no falar? Enquanto nós vamos ouvindo as suas lamentações, as suas queixas, seus problemas, suas dores, né? O Espírito no nosso interior, se o nosso depósito está cheio, aí entra a importância de lermos a palavra e termos depósito abastecido de palavra no nosso espírito, no nosso coração. Enquanto nós ouvimos as pessoas, o espírito do nosso interior, ele já vai buscando a palavra adequada e vai falando a você no seu interior. Para esse problema, essa palavra. Para essa doença espiritual, esse remédio. Já vai dando na porção na nossa mente para passarmos para a pessoa. E às vezes, doses homeopáticas, doses certas. Às vezes queremos, né, fornecer o remédio, o capítulo inteiro da palavra para a pessoa. Aí, muito remédio, né? Qual é a diferença do remédio para um veneno? É a dose. Na dose adequada é um remédio, ele cura da enfermidade. O mesmo remédio, numa dose elevadíssima, ele pode matar a pessoa. Então isso é um alerta para nós também. O profeta, né, o espírito está sujeito ao profeta. Nós precisamos estar no espírito, né, atento ao ouvir, ao falar do Senhor no nosso espírito, até com relação a essa palavra na dosagem correta, né, para passarmos para as pessoas. Então, como eu estava dizendo, Jesus é o nosso modelo. Ele ouvia as pessoas e depois ele ministrava a palavra do Senhor, a palavra de Deus como um remédio espiritual para as pessoas. Então ele fazia parte do viver social das pessoas. Ele entrava nas casas, ele sentava, ele comia com as pessoas, não se importava se eram pecadores, não era. Ele não era um com as pessoas nas suas atitudes, nos seus atos de pecados pecaminosos, mas ele se fazia no mesmo nível das pessoas, acessível às pessoas, sentavam, se alimentavam com as pessoas, né, ouvia as suas preocupações. Então, fazer a vontade do Pai cuidar das pessoas, é andar no caminho estreito. Nós estamos, né, como eu disse no início, na igreja, né? A igreja, ela tem as suas esferas, que já falamos em outras ocasiões. Tem as suas esferas, tem a esfera de reunião, o seu viver de reunião, tem o seu viver social, que é o seu relacionamento com as pessoas na sociedade. Tem o seu viver familiar, que é o ambiente dentro da sua casa, com a sua família, com seus entes queridos, com seus próximos. E tem o viver de lutas espirituais. São 4 esferas que o livro de Efésios nos mostra que a igreja vive. E eu digo que o viver que mais expressa, a esfera que mais expressa a realidade do viver da igreja é na nossa família, é dentro da nossa casa. E o livro de Efésios também mostra que há uma armadura de Deus que nós devemos tomar, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, o evangelho, calçar os nossos pés com o evangelho da paz, e ali só há
só há uma arma de ataque nessa ferradura, que é a espada, né? Então o soldado se veste dessa armadura para enfrentar as batalhas espirituais, e a sua arma de ataque ali em Efésios mostra que é a palavra de Deus. Então, que soldado que estando na sua batalha não está armado? Um soldado em batalha sem armas está destinado a fracasso, à morte. Então, a palavra de Deus, que é a arma que é de ataque, que é a espada do soldado, precisa constantemente estar dentro, nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração principalmente. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse viver de batalha espiritual e nesses dias que nós estamos passando, né, de pandemia, né, de isolamento social, são lutas espirituais que nós estamos travando. E com quem? Com o coronavírus? Não, não é com ele, é conosco mesmo. É conosco mesmo. São lutas espirituais que estamos travando com o inimigo de Deus e com o nosso eu. Nós estamos hoje sendo forçados a viver no isolamento dentro das nossas casas, mas não nos esqueçamos, irmãos, que o nosso viver, o viver dentro da sua casa, da sua família, é um viver da igreja, é uma esfera da igreja. Então a igreja, ela nunca teve tão atuante como eu estou vendo nesses dias, como nós estávamos até o início do ano, né? Com tantas coisas, tantas ferramentas de atuação da igreja, né? O Posso Orar com Você, que é uma comportagem dinâmica nas ruas, o Avança Jovem, né? SEAP, as conferências da igreja. Eu nunca vi as conferências com tanta abundância de palavra e com uma esfera tão maravilhosa como estava nesses últimos dias. Eu creio que todos os irmãos concordam comigo nesse quesito, nessa questão, né? Então o inimigo de Deus ficou furioso ao ver que o evangelho do reino está avançando para todos os cantos da terra, né? E avançando na nossa vida pessoal, nesse desfrute espiritual. No nosso caso aqui em Cosmópolis, Arthur Nogueira, que desfrute nós estávamos nesse momento da palavra do Senhor, com esse entremesclar das igrejas em Cosmópolis, Arthur Nogueira, né? Limeira, Americana, e com as comunhões com as demais igrejas, reuniões de serviço. Que prazer, irmão, né? Chegar nas reuniões de serviço, que alegria. Hoje é dia 13 de junho, para quem se lembra, ontem seria o jantar de casais na igreja americana. Se eu não estou enganado, é essa data mesmo que eles falaram numa reunião de serviço. Era para todos nós estarmos lá. Então, tudo isso, esse viver que a igreja, esse momento que a igreja estava passando, muito rico espiritualmente, né? E avançando, eu tenho visto no viver, nos olhos dos irmãos que estão crescendo em vida, que estão desenvolvendo seus dons. Então o inimigo ficou furioso com isso. Quando eu falo igreja, é igreja como um corpo, não é só nós aqui, Cosmópolis, Arthur Nogueira, mas todas as localidades estão nessa mesma esfera. Como está acessível os irmãos, a comunhão, está maravilhosa a vida da igreja. E o inimigo percebeu isso. Então o que ele fez? Ele tomou essa iniciativa aí da pandemia para poder isolar socialmente os irmãos. Mas nós temos as redes sociais, nós temos o nosso espírito para contatar o Senhor e contatar os irmãos, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os irmãos. Ele não nos isolou. E mais, irmãos, nós temos a igreja no nosso lar, na nossa casa. Nós temos esse privilégio dessa palavra, de saber que a igreja, ela tem essa esfera de reuniões em nosso lar, desse viver com a nossa família. Não nos esqueçamos disso. Então, o grande perigo para nós nesse momento, por estarmos isolados socialmente em nossos lares, é nos esquecermos desse ponto. Então, o soldado, quando ele está lá fora, quando você sai do portão da sua casa para fora, muitas vezes você se lembra que é uma luta espiritual lá fora na sociedade. Então, você se arregimenta, né? Você se veste com essa armadura de Deus espiritual para enfrentar as batalhas do dia a dia. Mas ao voltarmos para nossa casa, por estarmos na nossa zona de conforto, o grande perigo é nos esquecermos disso, pegar a nossa vestimenta, a nossa armadura, pendurar no cabide e vivermos tranquilamente dentro da nossa zona de conforto. No português mais claro,
Quero explicar o que é que eu estou dizendo. Por nós estarmos na nossa zona de conforto, no nosso ambiente, com a nossa família, com a esposa, com os filhos, com os pais que nos conhecem, que já sabem dos nossos defeitos, nossas fragilidades, está no conforto da nossa casa, nós podemos facilmente deixar a espada de lado, que é a palavra de Deus, e viver apenas no conforto e sem percebermos estarmos vivendo e perdendo muito do nosso tempo com as coisas que o inimigo nos oferece e o mundo entra para dentro das nossas casas sem nós percebermos. Tem um aparelho aí nas nossas casas aí que eu chamo de rainha do lar. É ela que manda. Tem que tomar cuidado, que é ela que manda. É a TV. É um grande perigo. Esses dias eu coloquei no grupo da igreja e eu escrevi, né? Quando o Senhor voltar, aonde Ele nos encontrará? No Espírito e na Sua Palavra ou na Netflix? Esse é o perigo, né? Então, nós temos o exemplo do Senhor. Andarmos nesses dias hoje, irmãos, na Sua Palavra, dedicando a Sua Palavra, nos enchendo da Palavra do Senhor. Nós temos aí várias ferramentas, né? As mensagens de sábado à tarde, logo mais, né? Terá a mensagem com o irmão Esdra. Amanhã de manhã a mensagem com o Pedro Dong. Olha o cuidado dos irmãos. Desde o início desse isolamento social, os irmãos vêm ministrando essa palavra, né? Na internet, através dos canais aí do Instituto Vida para Todos, para que todos possamos estar alimentados e alinhados nesse mover do Senhor. Então, no início, eu via os irmãos postando, né, as imagens da TV que estava assistindo as mensagens, postando algo, né, o seu sentimento sobre as mensagens, e com o passar do tempo, eu venho percebendo que está diminuindo esse compartilhar dos irmãos, essas fotos, essas mensagens. Não estou aqui colocando peso nem cobrando os irmãos, mas encorajando a permanecer no Espírito. Sejam prudentes, vigilantes, irmãos, que facilmente todos nós, começando por mim, pode sair dessa esfera santa e estar sendo induzidos pelo inimigo de Deus. Então, o ministério da Nova Aliança, como eu já disse, se iniciou com o Senhor. Ele treinou e aperfeiçoou os seus 12 apóstolos, desde o início, a viver no Espírito, a ter uma realidade com o Senhor. Desde o início, nós vemos no livro do Evangelho de Mateus, que é o início do Novo Testamento, a partir do versículo do capítulo 3, nós vemos o primeiro pregador. Nós vemos já o ministério sendo iniciado no Novo Testamento com o primeiro pregador, que é João Batista, e o conteúdo da sua pregação está no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, olha só onde que ele foi pregar. Ele saiu, ele rompeu com as tradições, com os costumes, saindo do templo e foi pregar aonde? No deserto. Então, saiamos do nosso conforto. O templo é necessário para nos reunirmos, para reunir a igreja, mas agora que não estamos nos reunindo no templo, nós podemos estar pregando, irmãos. Pregando no deserto das nossas casas, no deserto da internet, no deserto do WhatsApp. Temos as redes sociais para apacentar as pessoas, para levar uma mensagem para as pessoas. Recebi agora há pouco no grupo da igreja 2 vídeos que o irmão Henrique postou. Maravilhosa mensagem ali sobre a voz na nossa consciência, que o Senhor sempre nos fala, né? Nossa consciência, que é uma parte do nosso espírito, que podemos ouvir a voz do Senhor. Também devemos tomar cuidado para a nossa consciência não ficar cauterizada e então não ouvir mais o falar do Senhor. Outro vídeo que fala a diferença entre ovelhas e bodes. Eu já espalhei esse vídeo para todos os contatos que eu tinha possível, para os grupos familiares, amigos. Fui mandando esse vídeo para todo mundo. A gente manda, às vezes, vídeos que não edificam a pessoa em nada, por que não vamos mandar uma mensagem? Então, olha aí, vamos pregar no deserto, vamos ser igual João Batista aqui. Vamos passar a palavra do Senhor. Às vezes um versículo só, viu? Lembre-se, remédio na dose adequada. Às vezes não precisa pregar uma mensagem ali de 2 capítulos, ali, de um capítulo inteiro da palavra do Senhor. Às vezes 1, 2 versículos colocamos e o sentimento nosso já é suficiente para apacentar as pessoas, para levar a mensagem do Senhor. E o conteúdo da pregação de João Batista no versículo 2, aqui ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista, a primeira pregação no Novo Testamento, ela inicia falando: se arrependa, ou seja, tenha uma mudança de mente. Se você está num caminho, mude este caminho, se volte para o Senhor,
Faça uma conversão ao Senhor. Dê o primeiro passo, deixe o Senhor entrar na sua vida, no seu coração, e tudo mais Ele fará. Então se arrependa, tenha uma mudança, uma metamorfose ao que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Nos transformar de lagartas que queimam, que são rastejantes, para borboletas. Essa é a metamorfose que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nos transformar de um ser rastejante para um ser celestial, que vive nos ares, que voa, ou seja, espiritual, né? De lagarta para borboleta. E então ele fala, está próximo o reino dos céus. O que João Batista queria mostrar para as pessoas? Que estava vindo o reino, que é a vida de Deus, que veio com o próprio Senhor. Estava ali próximo. Então, o João Batista já pregava que Deus queria entrar para dentro das pessoas e reinar na vida delas, ser o rei na vida das pessoas. Na nossa vida tem um trono. Quem está sentado no trono? Sou eu ou é o Senhor? O Senhor deseja ser o rei na minha vida. Para o reino dos céus avançar na minha localidade, na igreja onde eu me reúno, para avançar na minha cidade, primeiro preciso avançar na minha pessoa. Ah, mas minha esposa, meus filhos são desse jeito, não mudam. Primeiro precisa mudar eu. Ele precisa reinar em mim. Ser o centro na minha vida, ser o rei no meu viver. Aí então depois eu vou apacentar a esposa, os filhos, e aí então o Senhor, o reino, avança dentro da minha casa. Começa tudo em casa, irmãos. Em casa é o lugar de pisar as azeitonas, espremer a azeitona, ou seja, em casa é o lugar de preparar o azeite, o espírito. É o lugar que eu começo orando pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Então o reino do Senhor vai se expandir, ganhando a minha família. E aí ele vai ganhando sogra, sogra, vai ganhar os cunhados, as cunhadas, vai ganhando a família toda, vai se expandindo. Ah, mas eles não se reúnem comigo, não se reúnem com você no mesmo lugar. Expanda a visão do reino, irmãos. Nós precisamos sair desses nossos conceitos. O corpo de Cristo não é só esse grupo que você se reúne. O corpo de Cristo é a igreja toda. Se eles vão vir se reunir junto comigo ou não, depende do Senhor, não depende de mim. Queria eu que todos os meus familiares que ainda não têm o Senhor por enquanto, mas creio que terá, se reunisse, nem que fossem em outros grupos. Continuava orando por eles, pregando o evangelho do reino. Quem sabe eles ganham a visão, o Senhor tenha caminho em seu coração e aí então venham se reunir conosco nesse viver da igreja. Que é, o viver da igreja é ter o reino de Deus no seu viver. Então, esse foi o conteúdo de João Batista, no capítulo 3 que ele inicia. Agora, olha o capítulo 4 aí de Mateus, no versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar. Aqui ele inicia o ministério dele. Ministério que está falando lá em Lucas, que nós lemos, naquele versículo. Lucas 3, 23. Olha só, ele passou a pregar. E o que é que Jesus pregava? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O mesmo conteúdo da pregação de João Batista. Agora, olha o capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6, versículo 10. Olha o que Jesus ora na sua oração, seu modelo de oração que ele ensina para os seus discípulos. Ele ensina a orar: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Está claro, a vontade de Deus é que o reino dele se estabeleça na terra. Não só na terra como um planeta Terra como um todo, mas na terra que representa o seu coração. Vai lá na parábola do semeador, dá uma olhadinha lá, quando o semeador saiu a semear, ele jogou a semente e caiu a semente em 4 tipos de solos. Depois olha na explicação, é a única parábola que o próprio Senhor explica ela o que significa. Olha lá nas explicações depois, vê o que significa a terra. Eu já vou dizer, a terra é o meu e é o seu coração. Então, quando o Senhor ensina aqui os discípulos a orar, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, ele deseja fazer a vontade no meu coração, no teu coração. Ele deseja reinar em nós. E aí, se expandindo o seu reino, vai alcançar toda a terra. E deixa eu virar aqui a folha, no capítulo 10 aqui de Mateus mesmo, olha o capítulo 10, quando ele escolhe os 12 apóstolos, entre os seus discípulos ele escolhe 12 e os envia e dá instruções a ele. Olha as instruções que ele dá.
no versículo 7. Então ele fala assim, ó, chamou os 12, né, escolheu-os, enviou, olha no versículo 7 as instruções. À medida que ele está falando para os discípulos, à medida que o seguirdes, pregai. O que os discípulos pregavam? Que está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então você percebeu que o conteúdo do ministério de João Batista, do Senhor Jesus e dos discípulos é o mesmo? É um ministério. Fazer a vontade de Deus. Que o Senhor tenha caminho em nosso coração, nossos corações, se faça reine em nosso viver, que nós tenhamos experiências pessoais com o Senhor, dele ser o centro em nossa vida. Assim nós estaremos vivendo o viver da igreja que tanto nós falamos. Viver da igreja não é frequentar as reuniões, as conferências, todas elas não faltar estar ali com uma cadeira cativa. Não é isso. Mas é ter uma realidade interior. As nossas práticas exteriores, o frequentar as reuniões, o orar, pregar o evangelho, é um resultado de uma realidade que nós temos interiormente com o Senhor. Então, se eu tenho uma realidade interior com o Senhor, no meu viver pessoal, e começa na minha casa, então eu vou, nas minhas atitudes exteriores, eu vou exteriorizar aquilo que eu estou vivendo interiormente. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo que o Senhor está mudando na minha vida, eu desejo que outras pessoas também experimentem. Então eu falo do Senhor, falo do Evangelho para outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade dele, que todos nós experimentemos. Que o seu corpo, que somos nós membros, sejamos edificados. Que esse Cristo que habitou em nosso coração se desenvolva. Não fique apenas um Cristo Júnior, como uma criança pequena, que não desenvolveu. A vida divina precisa crescer, amadurecer, né? Desenvolver, ganhar toda a nossa pessoa, as nossas vontades. Então, o plano de Deus era que esse ministério permanecesse, mas não permanecesse apenas com os apóstolos. No início, está em Atos, no capítulo 8, no capítulo 1, no versículo 8, né, ele diz ali que ele deu instruções, né, para os discípulos que após a sua morte eles permanecessem em Jerusalém, e eles seriam testemunhas, receberiam poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então essas testemunhas do Senhor hoje somos nós. Chegou a nossa vez, o bastão está nas nossas mãos. O Senhor deseja que nós sejamos tais testemunhas para levar o Evangelho a outras pessoas até os confins da terra. E mesmo eu estava falando que o conteúdo da pregação de João Batista, do Senhor dos discípulos, era o mesmo, e mesmo após a sua morte, ali em Atos, no capítulo 1 mesmo, o Senhor, após a sua morte e ressurreição, ainda permaneceu 40 dias ensinando os discípulos as coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus, ou seja, treinando